Aplauda mais forte, é para o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Olha pro irmão que está do seu lado aí. Primeiro dá só um sorrisinho para ele assim, ó. Dá um sorrisinho. Os irmãos já se abraçam porque sabem que eu vou pedir isso, né? Pode dar um abraço no irmão que está do seu lado aí. Eita, como é bom isso, né, meu? A comunhão. Vai lá no irmão que está longe, lá o Carlão lá, ó. Carlão, sai do lugar aí, dá um abraço em alguém, Carlão. Eita, glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo: Deus é bom. Com força, com força. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, querido. Podeis assentar. Eu vou te pedir para nesse momento você fechar o seu olho. Feche os seus olhos. Pense no Pai agora, em Deus. Coloque todo o seu entendimento em Deus agora. Vini, apaga a luz rapidinho. Pai, nós te damos graça, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade aqui mais uma vez, papai. Obrigado por falar conosco, papai, lindamente, Deus, na abertura, no louvor, papai. E sabemos que o Senhor tomará conta de tudo agora também na palavra, pai. Deus, para que os nossos corações estejam abertos, papai, para receber essa palavra, Deus. Uma palavra de esperança, papai. Uma palavra de luz, ó Deus. Uma palavra que vai nos guiar, papai, para o seu propósito, em nome de Jesus, pai. Para que eu diminua aqui, papai, eu não sou nada, Deus. E o Senhor cresça, pai. Porque é para isso que estamos aqui, para te engrandecer e para te exaltar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, pode aplaudir, não deixa sozinho não. Eita glória. Deus é bom demais. Mais uma vez, fala para o irmão que está do seu lado aí, isso vai fazer todo sentido com a palavra que a gente vai ouvir aqui hoje. Se tiver atrás, fala atrás, enfim, fala assim para ele. Aqui é um hospital. Talvez você seja o enfermo ou o enfermeiro. E o médico é Cristo. Amém? Faz sentido para você isso? Para mim faz muito sentido. Eu estava no carro com a minha esposa do lado, minha filha atrás, vindo para a igreja, e veio essa frase do nada na minha cabeça, Meg. E aí eu falei para a Amanda assim, é meio brega eu falar um negócio desse assim? Ela falou, não, acho que faz sentido. Eu falei, pô, legal, então eu vou falar lá de Deus então. Veio do nada assim em mim, do nada. E eu acho que isso faz sentido, sim, irmãos, com o que a gente vai falar. Porque a palavra de Deus, para hoje, o tema é viva pela certeza de Deus. Como assim, Zaf? Muitos de nós temos dúvidas quase que todos os dias por alguma causa. Seja por uma informação que nós não sabemos, gera aquela cara de dúvida, poxa, não sei. Ou quando a gente vai buscar algo lá atrás, né, Mi? Que alguém pergunta assim, poxa, você lembra quantos estados tem no Brasil? Aí você... Pergunta pro meu filho que ele vai saber. É difícil porque todos os dias nós temos dúvidas, amém? E por que isso, irmãos? Por que esse tema? Eu estou com 31 anos de idade. Não parece 18, né? Pode falar. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu percebi que com o passar do tempo,
Quanto tempo, né? Ai, meu Deus do céu. Muitas vezes eu pensei, e até cheguei a compartilhar com alguns dos meus amigos, o Bento é prova disso. Seria muito bom que Deus viesse lá da terra, ou lá do céu, aqui na terra, e falasse assim: Zaf, faz isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. Não falei, Bento? Pô, seria muito bom que a gente tivesse essa certeza, não seria? E aí é engraçado, porque eu sou líder dos jovens dessa igreja. E aí a gente já fez alguns eventos. Temos pessoas aqui do time de planejamento. E eles sabem muito bem que eu fico assim: será que vai dar bom esse evento aí? Será que eu tô nervoso, meu. Será que vai dar certo esse evento aí? E esse aqui? Meu Deus, Bento, eu tô nervoso, Bento. Eu já fui no banheiro 3 vezes hoje, Bento. Enfim. E a gente fica preocupado, querendo que dê certo o plano que nós acreditamos, ou ousamos acreditar que nós pensamos. Amém? E é engraçado porque a gente já fez aqui eventos internos, poucas pessoas. Outros eventos com comida, muitas pessoas. Eu acho que isso quer dizer algo sobre o crente. Amém? Se tem comida, tô lá. O crente curte. Mas que isso não seja um tapa na cara de ninguém, amém, irmão? Eu também amo comida. Mas isso é interessante porque, aos poucos, eu, como líder dos jovens, comecei a pensar: poxa, será que eu estou errando em fazer eventos assim? E aí, num belo dia, eu acredito que há 2 anos atrás, nós fizemos o nosso primeiro luau na praia. Quem esteve no luau? Faz assim, ó, já. Glória a Deus. E nesse evento, começamos lá uma rodinha de 10 ou 12 pessoas. Vitão estava lá, na viola, como sempre. E de repente, claro que naquele dia eu também estava: vai dar errado, não vai dar bom. E de repente, muitas pessoas estavam assistindo. Pessoas que nós não conhecemos. E isso, aos poucos, foi me ministrando. E eu comecei a questionar a Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Desce aqui e fala para mim. Por que o Senhor não desce? E aí, há poucos dias atrás, eu percebi que Deus já falou. Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus já falou o que precisa ser feito. Por isso, viva pela certeza de Deus. Chega de dúvidas. Hoje vamos aprender 3 certezas a respeito do que Deus tem para as nossas vidas. Mais uma vez, hoje a gente vai fazer muito isso, Felipão. Fala para o irmão aí que está do seu lado, na sua reta, na sua frente, seja onde for. Não precisamos viver correndo em círculos, mas sim firmados no que já está claro, que é a certeza de Deus, amém? Se você anota, você ganha com isso. Primeira certeza: já temos a certeza do propósito. Repita comigo agora, não precisa falar para o irmão, é só repetir. O mundo, com força, né? Com autoridade. Fala assim, ó. O mundo busca propósito. Nós já temos. Aleluia demais. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no
coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança em que há em vocês. Mateus 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Você tem que olhar para o irmão que está do seu lado aí. Fala para ele. E aí? Fala assim, ó. Light. Luz. Você é light. Fala para ele. Professor de inglês aqui, ó, vai me pegar depois. Meu Deus do céu. Fala para ele, você é luz do mundo. Nós somos luz do mundo, amém? Continuando o versículo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Quem já ficou sem energia em casa aqui? Todo mundo, né? Com certeza todo mundo já ficou. Lá no Sônia, direto dá umas piscadas. E é o que estão aí, eles não deixam mentir. Direto dá umas piscadas lá. Pelo menos na minha época, né? Eu acredito que ainda seja igual. A gente sempre tinha na última gaveta de algum lugar lá, do seu armário, um kit de vela. Eu estou em falta, verdade. Mas na minha época que eu digo quando eu era criança, irmã, a gente tinha lá um kit de vela. E aí, o que minha mãe fazia quando acabava a energia? Primeiro que acabava a energia, todo mundo fazia o quê? Ia lá fora para ver se acabou na dos vizinhos também. Acabou aí? Tudo escuro. Aí acabou. Aí também? Acabou também. Mas tá tudo escuro, não precisava nem perguntar. Beleza? Mas era uma das primeiras coisas que fazia. Aí a sua mãe dizia, pega a vela lá. Onde? Na última gaveta. Tá bom. Aí eu ia lá na cozinha, abria a última gaveta, tava lá o kit de vela. Pegava uma vela. Aí vocês provavelmente faziam algo um pouco mais trabalhado. Lá na minha casa a gente era meio pobrinho. Então pegava um prato, acendia a vela, ficava 200 minutos lá, esperando pingar. A cera, né? Aí colocava a vela assim. Aí ficava segurando para fixar na cera. Aí soltava. Aí você pegava... Vou usar isso aqui, ó, de exemplo. Você pegava... Ó, ixi, vou quebrar, deixa quieto. Você pegava o pirizinho lá. Bem na moralzinha. Porque senão apagava, né não? Senão apagava. Ia para onde? O lugar mais alto da casa? Geladeira. Às vezes armário. Aí eu olhava assim. Agora iluminou. Agora eu estou vendo tudo. É isso que o versículo está falando. Ninguém pega aquela vela ali que é para iluminar tudo e põe lá debaixo da mesa. Vela no chão é para morto, irmão. A nossa vela, a nossa luz tem que estar lá em cima. É isso que a palavra está falando aqui. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Já sabemos que o nosso propósito é espalhar o evangelho de amor que Deus tem para oferecer. Se existe uma coisa que me fez refletir muito a respeito dessa conexão entre versículos do que Pedro fala e Mateus fala, é no que aconteceu nesse último fim de semana. Juntamos o Ministério Chama Viva. Tem chama aí? Até que tá bom, hein, o negócio, que é isso? A maioria está na faculdade de quinta-feira. Juntamos alguns balões, amém? Poucas pessoas. Se estávamos em 20 era muito. Mensagens
de quê? De amor. Porque é desse jeito, irmão. Não é através do ódio, da raiva, pecador imundo, não. É através do amor. E compaixão. Em cartazes. Se você ver o vídeo que a Meg postou lá, você vai ver em todos eles aí eu falava, pro outro lado, tá vindo ninguém daí. Sorriso constante, porque é isso que a palavra de Deus causa em nós, alegria. Você tem que dar uma olhadinha pro lado e fazer. É isso que Deus faz com a gente. O amor do Pai é incrível. O amor do Pai nos conforta, nos consola, atinge a gente de uma maneira que somente o Pai sabe. Enfim, estávamos em poucos, um sorriso no rosto, louvor, e na primeira tocada de violão, acreditem, uma moça, Jéssica, parecia que ela estava esperando aquele momento acontecer. Ela com a cabeça raspada, não sei se ela tinha câncer ou não, mas assim que a gente começou o louvor, ela estava vindo de bicicleta, ela já encostou e parou. Irmão, eu não sei se naquele dia a gente ia atingir muitos ou poucos, mas aquele pequeno momento de 1 ou 2 minutos me motivou muito. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E nós ainda não estávamos gritando nas ruas, não, estávamos apenas adorando ao nosso Rei. E automaticamente, instantaneamente, alguém encosta para ouvir. Ouvir, sabe lá o que ela estava esperando ali. A pastora Maiara chegou perto dela, conversou um pouco, depois a Amanda um pouco com ela. O que ela fez? Um sorriso. Isso me marcou demais, Isso me marcou demais, porque é isso que a palavra de Deus tem que fazer lá fora. Causar impacto. Trazer sorriso em meio a tantas lutas e adversidades que o mundo passa. Amém? Eu vi muitas e muitas pessoas passarem. Vi alguns com caras e bocas. Vi alguns, tipo, não estou ouvindo, está estranho, não dá para ouvir direito o que eles estão cantando. Aí você entrega uma bexiga. Estamos falando do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Você precisa de Deus para ser salvo. Alguns não, alguns já aqui. Irmão, o Bento foi muito rápido, meu. Eu olhei para lá, depois eu olhei para o Bento e ele estava abraçado com o irmão, orando por ele. Já eu falei, eita, Deus é bom demais. A gente viu cenários diversos por lá. Pessoas em situações constrangedoras. Roupas muito sujas. Seu estado totalmente abalado, para baixo. Alguns desviados, que já tinham ouvido sobre a palavra de Deus, e mesmo assim perdidos. E eu vi muita coisa acontecendo, alguns saindo correndo para comprar uma Bíblia para alguém que estava lá. Eu vi um abraçado com um rapaz bêbado, com um cheiro desagradável, mas sem se importar com isso. Sem se importar se ele iria ou não compreender a mensagem, o louvor, mas principalmente o abraço.
nós temos a certeza do propósito. O propósito é o ir e fazer discípulos. O que falamos no início, essa casa é um hospital. Ou você é enfermo, ou você é enfermeiro. Se você não é enfermo, irmão, então você como enfermeiro tem que levar o doente lá para Cristo. Médico dos médicos, está aqui mais um que precisa de cura, vou buscar outro. Pai, mais um perdido, está aqui que precisa de cura. Deus, achei mais esse aqui, os pais abandonaram ele precisa de ti. Pai, tá esse aqui, Deus, que se perdeu nas drogas, que se perdeu na bebida, ele precisa de ti, Pai. Como enfermeiro, precisamos somente levar até onde está a cura, a salvação. E em momentos, pode ser que você esteja enfermo, não se acanhe em pedir ajuda. O Pai está o tempo todo de braços abertos para ti. Amém? Segundo ponto, segunda certeza, já temos a certeza do modo. Uma vez que eu tenho a certeza do propósito, Deus também, obrigado, bênção, nos deixou a certeza de como aplicar. E sempre devemos lembrar, amém? João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, aqui é Paulo falando, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esses textos se encaixam em Jesus te dá mais uma vez a certeza do modo de como aplicar a certeza do propósito que Deus tem para nós. É indo com amor, é indo com humildade, é indo com mansidão, como o texto diz aqui, em Efésios 4, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O nosso esforço é esse, querido, de fazer com que as pessoas entendam que não importa o quão difícil seja, não importa o quão difícil seja a personalidade dela, não importa o quão difícil seja a situação em que ela está, eu tenho que fazer todo o esforço para amá-la, para levar paz para ela, para levar Deus para ela, assim como no exemplo do enfermeiro. Amém? Temos verdadeiros desafios à nossa frente. O modo a ser aplicado exige amor pelo mentiroso, pelo traidor, pelo zombador, pelo inimigo, pelo pecador.
E é muito natural que ao ouvir todas essas características ruins, em nenhum momento você pensou em si mesmo. Mas você também se encaixa nela. Alguém precisa te amar. Isso é interessante, não é, querido? A gente tem versículos falando sobre se amar. Mas entenda que existem momentos em que você é o enfermo. Existem momentos em que é você que está abalado. E nesse momento, eu tenho certeza que haverá alguém para te amar. Eu tenho certeza que haverá alguém para te dar um abraço de mais de 5 minutos, se precisar. Eu gosto demais do abraço do seu João. Um abraço amável. Não é por obrigação. Você não tenta fugir do abraço do seu João. Você simplesmente fica. Porque é bom. E os tapinha? Isso é amor. Isso é compartilhar, espalhar o evangelho. Até mesmo no abraço, muitas vidas são salvas. Amém? Aplauda o Senhor pelo que o Espírito Santo tem feito. Terceira certeza. Já temos a certeza da presença. Vamos recapitular? A primeira certeza do propósito de Deus, o ir à grande comissão, fazer discípulos. A segunda certeza do modo que eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, com amor, com paz. É interessante, irmão, eu vou voltar uma certeza aqui, na anterior. Por esses dias, eu comecei a fazer aquela ousada oração, Bento. Pai, me ajude hoje, Tony, a falar sobre o Senhor para alguém. No meu trabalho. Onde é meu trabalho? No meu escritório, lá dentro de casa. Num lugar fechado em que fica eu o dia inteiro lá sozinho. Pedi esse milagre para Deus aí. Deus, dá um jeito. Amém? Amém. E aí eu fico o dia inteiro em videochamada com meus amigos do trabalho. Eu nem sei se eles estão assistindo, mas se estiverem, recebe aí. Vou pegar vocês daqui a pouco. O esquema é o seguinte. Em alguns momentos nós entramos em debates polêmicos. Bebidas, tatuagens, cenários complicados que eles querem que eu diga se é certo ou errado. E a minha esquiva tem que ser sempre como? Com amor, mas de um jeito que não possa ser muito tímido. Amém? Por quê? Poxa, a gente tem alguns lá que tem mais idade que eu, outros mais novos que eu. É natural que os mais novos sejam influenciados pelos mais velhos. E é natural que os mais velhos olhem para os mais novos e falem o quê? Eu já vivi isso. E aí eu brinco com algum deles, o Julião. Julião, te amo, você é uma bênção. Eu brinco com ele assim, Julião, você se perdeu porque na igreja que você foi tinha alguma coisa errada, irmão. Ele olha assim, como assim, Zaf? Eu falei, porque não existe esse Deus aí que você está falando, vingativo, que mata, que não sei o quê, e destrói. Não é esse o Deus que nós cremos. É um Deus diferente, é um Deus de amor. Quem foi para a célula essa terça-feira, assim? Faz assim, ó. A gente falou sobre quem? Jonas foi pregar para uma terra inimiga. Deus também quer salvação para aqueles que são inimigos. E eu falei para ele, você precisa, Julião, ouvir sobre Deus. E ele fica com os jogos dele assim, eu sou deísta. Eu falei, o que é isso, Julião? Ele que só acredita que Deus criou
as coisas, mas que ele não tem mais nenhum impacto na terra. Falei, pô, é difícil, viu? As provas que Deus me coloca para passar. Difícil. E todos os dias sempre tem uma brincadeira ou outra. E a gente tem intimidade demais, a gente brinca muito. Eu trabalhei com ele há muito tempo em outra empresa. E isso é interessante porque em algum momento eu pensei, seu João, que eu deveria sair gritando no metrô: arrependam-se. E Jesus não fez isso. Jesus simplesmente aparecia para a pessoa mais inusitada da face da terra, com amor, querendo apresentar paz, querendo trazer graça para ela, querendo ajudá-la. E nesses últimos dias eu estou tentando mudar a minha estratégia, agora eles vão saber, de ser ainda mais seu João, ainda mais amigável, ainda mais aquele que abraça, ó, se der ruim, eu estou aqui. Você está precisando de uma oração? Vou orar. Você está precisando de alguma coisa? Vamos embora. Você quer saber algo sobre a Bíblia? Vamos estudar junto. Vamos ler junto. E isso é interessante, ou seja, sejam ousados. Acreditem no que Deus pode fazer através da vida de vocês. Plante a semente. A Nani, o Tony, alguns que eu vejo um pouco mais de perfil evangelista, falam isso para mim. O reverendo, a nossa obrigação é só de plantar. Talvez não seja eu que vou colher. Talvez seja outra pessoa. Mas o importante é que você plantou. Enquanto não houver o plantio, não haverá colheita. Amém? Então plante, seja ousado. Vamos lá, terceira certeza. Já temos a certeza da presença. Mateus 28, versículo 20, somente a parte B. E eu estarei sempre com vocês. Essa parte é especial. Sempre que eu tenho a chance de compartilhar sobre a palavra de Deus, foi engraçado porque a Amanda hoje percebeu mais uma vez, ela estava na cozinha, e da cozinha você tem a visão para o meu escritório lá fora. E ela viu um monitor e uma página em branco, inteira em branco. E ela falou, muito normal isso. Uma palavra, um arquivo todo em branco, uma página toda em branco. Porque a gente fica, Pedrão, torcendo para que Deus fale aquilo que Deus quer falar. E não aquilo que eu quero falar. Então você fica lá, desesperado. Meu Deus, o que eu vou escrever aqui? A página em branco, você ouvindo o seu louvor lá, seja qual for a forma que você tem de preparar. E quando chegou nesse trecho, eu me emocionei muito. Porque nós temos a certeza da presença de Deus conosco. Ou seja, Tony, vem cá. Chega aí, Tony. Tony é bênção. Pode subir aqui, vem cá. Tô bonzinho. Todo mundo conhece o Tony, amém? Amém? Glória a Deus. Quando você chega do lado de um amigo, e eu vou usar o Tony como exemplo desse amigo, um amigo que talvez, isso o Tony já superou, amém? Ele já venceu isso, por isso que eu vou usar ele como exemplo. Talvez esteja perdido nas drogas, que talvez esteja perdido nos vícios, que talvez tenha perdido a família, tenha perdido filhos,
em algum momento ele tenha ficado no momento mais obscuro da vida dele. Quando você chega do lado desse seu amigo e fala para ele assim: Tony, um dia eu estive nessa situação, numa situação difícil, numa situação em que eu me sentia abandonado, numa situação em que a minha forma de escapar dos problemas eram as drogas, eram as bebidas, eram os momentos de prazer que o mundo tem para oferecer para mim. Mas teve um momento, Tony, em que eu olhei para um ser que nunca me abandona, que nunca me deixa desamparado, que nunca me deixa só, que nunca me trai, que nunca mente para mim. Nesse momento, é o que a palavra está falando. Jesus está entre vocês. Nesse momento, o seu amigão começa a sentir um pouquinho do amor de tudo que Deus tem para oferecer na vida dele. Então, queira estar ao lado do seu amigo que precisa de Deus. Queira ser como o Tony, que um dia sofreu e hoje ele entende que precisa salvar mais pessoas. Um aplauso para a vida do Tony, em nome de Jesus. O mundo sempre vai insistir em encontrar falhas em Deus, mas Ele venceu o mundo. Eu queria que o louvor viesse para cá já. Entenda o seguinte, pode apagar a luz, Vini, por favor. Fique de pé, querido. Entenda o seguinte: quando você estiver em situações como essa, em que você está praticando o seu ID, procurando fazer discípulos, em muitos momentos, e eu me coloco nessa situação, você vai ter vergonha, medo, receio, aquele receio de como vão me tratar, como vão responder a mim, porque o que você está querendo apresentar é o que você acredita ser de mais valioso para a sua vida. Então você não quer que alguém rejeite aquilo que você tem de mais valioso, não é verdade? Quando você estiver nesse momento, lembre-se, o mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência, o mesmo Deus que prometeu libertar Israel, o mesmo Deus que prometeu a vinda do Messias, o mesmo Deus que prometeu enviar o Espírito Santo, o mesmo Deus que prometeu tudo isso e cumpriu, o mesmo Deus que prometeu tudo isso e cumpriu, está dizendo para você em Isaías 41:10: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. O mesmo Deus que prometeu
Tudo isso está dizendo em Isaías 43:2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia! Deuteronômio 31, versículo 6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, nunca os abandonará. O mesmo Deus que prometeu tudo isso vai cumprir na sua vida. Não tenha medo do ID. Não tenha medo de espalhar o evangelho a quem quer que for, porque Ele já prometeu, e eu tenho essa boa notícia: Ele cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. 1 Coríntios 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Ah, querido, nós vamos louvar uma canção juntos. E é importante que durante ela você entenda quem é que te prometeu tudo e para quem deve retornar tudo. Deus é muito maior do que as nossas preocupações. Deus é muito maior do que as nossas dificuldades. Deus é o Criador de tudo. Deus é Criador dos céus e da terra. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que Ele não tenha controle. E você é filho dEle. Amém? Vamos adorar junto em nome de Jesus.